painel. Naturalmente que pode, não é? Tanto o SIS como o CIRP têm uma intervenção aqui muito direta e que nos vai permitir descobrir de onde é que partem as mentiras que têm assolado esta comissão de inquérito. Vamos lá ver. O SIS é um organismo que está à disposição do Estado português, não do Governo de Portugal. São coisas diferentes. Ao serviço do Estado, não do Governo. Viemos a saber que, por sua iniciativa, a doutora Eugénia Correia terá entrado em contacto com o CIRP porque são as instruções que tem. A senhora Ministra da Justiça diz que desaconselhou o contacto ao Ministro João Galamba com o SIS e aconselhou a PJ. Portanto, há aqui muita coisa que está por esclarecer. Tratando-se de um furto ou de um roubo, como disse o Sr. Primeiro-Ministro e o próprio Ministro das Infraestruturas, tratando-se de um furto ou de um roubo, o SIS não tem competência para intervir. Mas interveio. Portanto, eu acho que isso tem que ser esclarecido. E tem que ser esclarecido numa comissão de inquérito, onde naturalmente há outra liberdade por parte dos deputados para conseguir inquirir de uma forma mais conveniente e convincente quem lá for prestar depoimentos. Já houve uma audição na primeira comissão, mas foi à porta fechada, portanto não são públicos os depoimentos que lá foram prestados, e que serviu para desvendar um bocadinho a pontinha do véu. Mas há muito mais para desvendar sobre isso. Portanto, a então comissão concorda de inquérito com faz o sentido. PS de que não é a Comissão de Inquérito à TAP a sede própria para perceber o que se passou aí em estamos de relação à acordo. atuação do Aí SIS? estamos de acordo. Portanto, o assunto do SIS pode ser, de certa forma, explorado, aflorado, no que ao Ministério das Infraestruturas diz respeito a esta atuação. Tudo o restante é competência de uma comissão de inquérito específica para o SIS, que não me parece de todo, e aí sim estamos de acordo, que seja explorado de uma forma muito mais aprofundada na comissão de inquérito à gestão da tutela da TAP. Portanto, isso não faz sentido. Uma nova comissão de inquérito, sim, na nossa opinião, faz todo sentido e já o dissemos várias vezes. Luísa, eu acho que é possível tirar-se algumas conclusões, mas para não sermos precipitados, eu acho que vamos esperar, e como dizia o deputado Hugo Oliveira, vamos esperar os próximos dias porque vão surgir novas situações. O que eu acho estranho, repare, quando o Sr. Ministro sai do aeroporto, vem no carro, segundo ele, às 20h40, despede por telefone, também, segundo ele, de uma forma muito pacífica, sem oferecer os tais 2 chocos, às 20h40 despede-o. E às 21h12 já estão a entrar em contacto com as autoridades a reportar o que se passou no Ministério. Portanto, em 32 minutos, Frederico Pinheiro foi informado do despedimento, pegou na bicicleta supersónica, foi ao Ministério, entrou pela garagem, subiu, pegou no computador, envolveu-se naquela cena de pancadaria toda, desceu as escadas, ficou trancado no edifício, isto em 32 minutos. Eu até posso concordar com essa tese. Agora, o que eu não consigo concordar é como é que em 32 minutos de bicicleta, a não ser que Frederico Pinheiro morasse ao pé do Ministério, ou estivesse perto do Ministério, que, pelas suas alegações, não estaria. Não estaria porque já tinha... As alegações vive perto, pelo menos. Sim, vive perto, mas já não estaria há bastante tempo. Penso que pelas 6 da tarde, não querendo estar aqui a cometer nenhum erro em termos de timings. E em 32 minutos gera-se isto tudo. Também nesses mesmos 32 minutos, a doutora Eugénia Correia disse que enquanto o Sr. Ministro falava ao telefone num tom muito calmo, pacífico, a despedir o adjunto, que estava também numa chamada telefónica no mesmo carro, portanto, a vir do aeroporto. E nesses 32 minutos consegue-se passar isso tudo. A doutora Eugénia Correia consegue chegar do aeroporto ao Ministério, subir para o 4º piso, evitar o eventual pseudo-roubo do computador, trancar-se no quarto de banho e as autoridades serem contactadas. Isto tudo em 32 minutos. Portanto, essa fita do tempo... Porquê é que está a salientar esse tempo? Luísa, porque parece manifestamente impossível este cenário recambolesco acontecer em 32 minutos. Da mesma forma que me parece um cenário recambolesco o Sr. Ministro das Infraestruturas ser o elemento mais recente no Governo e conseguir, num episódio seu, aquilo é um episódio dele. É ele que cria este cenário todo, movimentar meio governo à noite, num processo que, quando chegar ao fim,
certamente, a Ministra da Justiça, o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado, só não se vão rir desta atrapalhada que João Galamba os meteu, porque é um assunto sério demais para o país, para eles se rirem. Porque isto era uma comédia. Àquela hora da noite, João Galamba incomodou meio governo para resolver um problema que certamente ele criou. Porque das duas, uma. Ou eles desconhecem, o que é estranho, que o Dr. Frederico Pinheiro tem um telefone onde tem acesso a toda a informação que estava no computador, com exceção feita ao bloco de notas das reuniões em que participou. E não me parece, posso estar enganado, que esta maluqueira, esta histeria toda à volta de um computador fosse pelas notas das reuniões. Algo de muito mais Portanto, grave... também acha que há mais alguma coisa no computador que ainda não sabemos? A não ser que nos provem que esta tese está errada. Mas esta é a minha tese até me provarem o contrário. A mim não, até provarem à Comissão, ou factualmente, que... Não é assim. Não é assim. Filipe Melo, para terminar, as condições políticas de João Galamba. Pois, se já não as tinha antes de entrar no Ministério, agora menos as tem. Portanto, João Galamba, e nós não escondemos, esta é a minha opinião também, que já vinha há muito dizendo, não tinha a qualidade necessária que nós entendemos como necessária para ser secretário de Estado, como foi. Quanto mais para ser ministro. Mas tem a confiança do Primeiro-Ministro e é o próprio que diz que isso é o que basta. Mas também lhe posso dizer desta forma. O Sr. Primeiro-Ministro é politicamente muito mais astuto do que a generalidade do povo português percepciona. Se perguntar numa conversa informal ao Sr. Primeiro-Ministro se João Galamba tem a confiança política dele, se é uma aposta dele para o futuro, ele diz-lhe que não. Neste momento, João Galamba é um joguete, e não retiro a palavra, nas mãos do Primeiro-Ministro. Foi através de João Galamba que António Costa conseguiu mostrar ao Sr. Presidente da República que eu também mando. E o Sr. Presidente pode estar aqui todas as semanas ou todos os meses a pôr em causa a continuidade do meu governo, então agora vai ter uma resposta à altura. Mas tinha que arranjar algo palpável. E o que é que foi? João Galamba. Portanto, João Galamba, ele próprio, deve saber que está a prazo. A comissão de inquérito, chegando ao fim, João Galamba cai com estrondo. E o Sr. Primeiro-Ministro até o vai empurrar, não vai deixá-lo cair, vai empurrá-lo. João Galamba faz parte de uma estratégia... no fim da comissão de inquérito e não agora, por exemplo? Repare, porque no fim da comissão de inquérito é que se vai apurar, porque senão também o Primeiro-Ministro ficava, neste caso, fragilizado, porque ia contradizer-se também ele próprio. Quando ele assume que no final da comissão de inquérito doa a quem doer, vamos tirar responsabilidades e vamos responsabilizar quem as tem. Portanto, se o fizesse antes, estava ele próprio a contradizer-se. Vai esperar pelo fim e acredito, posso estar enganado, mas acredito que não será caso único João Galamba. A tal remodelação profunda que exigia o Sr. Presidente da República não será assim tão profunda. Poderá acontecer nessa altura. Mas será um nível intermédio, presumo eu. Claro está que João Galamba está à cabeça. E está à cabeça não só por estas trapalhadas, não só por esta má imagem que um Governo da República está a dar aos portugueses, mas também porque não tem a preparação suficiente para ser Ministro da República. E volto a dizer, se já não o tinha para Secretário de Estado, muito menos para Ministro de uma pasta com esta importância para o país.